Efésios capítulo 5, e nós vamos fazer a leitura do verso de número 15 até o verso de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Feche os seus olhos assentado como você está e vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa desenrolar o Teu propósito diante dos nossos olhos e que nós possamos sair daqui, ó Deus, com as baterias recarregadas. Que nós possamos sair daqui, ó Deus, transbordantes de alegria pelo que o Senhor, ó Deus, tem para nós nessa noite. O Senhor já tem conduzido, ó Deus, os atos deste culto que ora nós prestamos a Ti. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar a nos conduzir. Nós não queremos, ó Deus, estar aqui entre nós falando a respeito de sabedoria humana. Nós queremos rogar ao Senhor, o Deus desta palavra, o Deus que a registrou e a preservou, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos tê-la em nossa mão. Que o Senhor nos abençoe, abra o nosso entendimento e que tudo o que aqui for dito seja conduzido pelo Teu próprio Espírito. Nós não falamos isso, ó Deus, por mérito próprio. Nós não dizemos, ó Deus, a Ti, porque nós merecemos ou porque o Senhor tem qualquer obrigação de nos falar ao coração. Mas nós Te pedimos, ó Deus, humildemente, como Teus filhos, pois necessitamos. E o Senhor bem sabe, ó Pai, que se não falares aos nossos corações, nós sairemos daqui, ó Deus, vazios. Sairemos daqui espiritualmente desnutridos. Mas que não seja assim. Nós pedimos por esta graça, vinda de Ti. Fale, ó Deus, conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, em Eclesiastes 3, os versos ali, número 1, até ali caminhando pelo verso de número 7, Salomão busca nos falar um pouco a respeito de uma sabedoria que ele havia recebido da parte de Deus, onde ele descreve uma série de proposições a respeito do tempo. E Salomão então discorre, falando que havia tempo e que há, na verdade, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, algo que nós sabemos bem o que é, pois vivemos esse tempo, um tempo em que já estamos retornando, mas ainda temos ali algumas questões quanto ao abraçar. Os irmãos compreendem bem do que estou falando. Salomão disse que havia tempo de plantar e tempo de colher, havia tempo de rasgar e tempo de coser, ou seja, costurar. Salomão disse que havia tempo de perder e tempo de ganhar. Mas, de uma maneira muito especial, ele disse a respeito de 2 tempos. E ele faz uma separação muito clara nesse texto de Eclesiastes, capítulo 3, dizendo de uma série de movimentos que estão em nossas mãos, essa operação, essa ação. Por exemplo, o abraçar é nosso, nós resolvemos o tempo para isso. E o afastar-se de abraçar, nós também resolvemos o tempo para isso. Nós decidimos quando é tempo de ajuntar, tempo de espalhar, nós decidimos quando é tempo de guardar e tempo de lançar fora, quando que é tempo de costurar ou tempo de rasgar.
Mas ele fala a respeito de dois tempos que não estão em nossas mãos. O primeiro deles é o tempo de nascer. Não está, nunca esteve em nenhuma de nossas mãos aqui. Nós que nascemos, nunca esteve em nossas mãos o poder de decisão de quando seria chegado esse tempo. Pois é certo que nenhum dos irmãos que aqui me ouve nessa noite escolheu o momento de seu nascimento. Ou sequer decidiu em que família você nasceria. Ou sequer decidiu se você seria por nascimento rico ou pobre. Essas decisões não estiveram em suas mãos. E eu quero dizer mais, essa decisão não esteve sequer nas mãos de seus pais. Essa decisão estava exclusivamente nas mãos de Deus. Mas o outro tempo que Salomão fala e que também não está em nossas mãos, apesar da nossa luta cotidiana pelo domínio e o controle de nosso viver, o tempo de morrer também não está em nossas mãos. E o tempo de morrer, meus irmãos, ele traz uma característica, que é a característica do imprevisível. Não sabemos quando, não sabemos como. E mesmo aquelas pessoas que uma vez desenganadas por médicos, também não sabem quando. Pois nós sabemos que em inúmeros diagnósticos os médicos dizem, você só tem 3 meses, e às vezes a pessoa vive aí anos. E em outras situações, os médicos dizem, você só tem 3 meses e a pessoa não dura uma semana. O tempo de morrer, além de não estar em nossas mãos, ele é completamente imprevisível. E Salomão nos trouxe essa sabedoria e eu quero agora transportar essa sabedoria para os versos que nós acabamos de ler, dizendo o seguinte, meus amados irmãos. Entre o tempo de nascer e o tempo de morrer, é o tempo em que nós precisamos agir. Pois os tempos e propósitos, eles podem te tornar sábio ou nécio. O que nós fazemos nessa intermediária entre o momento em que nós nascemos e o momento em que nós seremos chamados à ordem de Deus, isso foi nos facultado. É responsabilidade humana até certo ponto o que nós realizamos nesse tempo. E Paulo vem falar conosco, aos nossos corações, através dessa carta aos Efésios, dizendo o seguinte: meus irmãos, vejam prudentemente como é que vocês têm andado. A prudência, meus irmãos, é algo que parece não fazer mais parte do cotidiano das atuais gerações, da geração que nós vivemos, ou seja, da nossa geração. A prudência é algo abandonado, é algo esquecido, e nós vemos isso no nosso dia a dia, nós vemos isso no trânsito, por exemplo. As pessoas cada vez mais parecem desesperadas por qualquer segundo. Andam angustiadas pelo trânsito, pelas ruas da cidade, dirigindo em disparada, buscando chegar sabe-se lá onde. E todo esse transtorno, meus irmãos, reflete uma falta de sabedoria nos corações das pessoas, uma falta de sabedoria para viver, uma falta de sabedoria para lidar com o dia a dia. Quantos de nós aqui já não pensamos algo assim? O despertador toca, e aí você pega o despertador e reprograma ele e fala, mais 5 minutinhos. Vou dormir só mais 5 minutinhos. É esse desespero, meus irmãos, por um tempo, porque na verdade, nós não temos, isso generalizando para a raça humana inteira, nós não temos vivido
de um modo prudente, de um modo a observar os perigos do nosso dia a dia, os perigos que habitam entre o nosso nascimento e o nosso tempo de morrer. Mas o que é prudência, meus irmãos? Prudência é aquele cuidado, é aquela atenção que você dedica a um momento, a um fato, a uma ação, a uma atividade qualquer. Por exemplo, se nós fôssemos atravessar aqui agora, à frente da igreja, passar deste lado para o outro lado da pista, a prudência exige que, apesar de nós estarmos na faixa de pedestre, que nós sinalizemos, a prudência exige que nós aguardemos os carros pararem, e a prudência exige que nós olhemos para os dois lados antes de atravessar. Não é verdade? E qual é a ideia disso? A ideia disso é que nós cheguemos ao outro lado sãos e salvos. E a falta de prudência, meus irmãos, que tem habitado os corações humanos, corações que não são mais sábios, antes são nécios, ou seja, são insensatos, são sem juízo. É toda a geração de seres humanos que nos rodeiam, vivem uma vida sem prudência. Desde o jardim do Éden até o dia de hoje. Vamos fazer uma viagem aqui. Deus cria o jardim do Éden com todas as suas maravilhas, com toda a sorte de frutos desejáveis aos olhos, e coloca o homem naquele jardim. E Deus visita esse homem pela viração do dia. E Deus fala com esse homem de modo audível. E Deus caminha, passeia com esse homem pelo jardim. E Deus cuida desse homem e lhe concede todos os benefícios da sua maravilhosa criação. Quando Deus, tendo feito tudo, disse que eis que tudo era muito bom. E esse homem então escolhe desobedecer a Deus e ele é expulso do jardim do Éden para nunca mais voltar. O jardim agora fica trancado, guardado, e o homem impedido de retornar àquele lugar agradável, àquele lugar prazeroso, àquele lugar que ele havia experimentado, mas agora perdeu. E eu quero dizer aos amados irmãos que as pessoas sem prudência, as pessoas que vivem de uma forma nécia, que vivem de uma forma sem a sabedoria divina em seus corações, elas estão ainda a lutar por voltar para o jardim do Éden. E vocês podem ouvir nesse momento os seus gritos de angústia e desespero pelo retorno à paz com Deus. E você, meu irmão, que tem essa paz em seu coração, o texto aplicado a nós diz, olha, vejam, andem prudentemente, andem como pessoas sábias. E aí Paulo prossegue dizendo, remindo o tempo. E meus irmãos, a primeira maneira aqui no texto que nós lemos e queremos destacar, que Paulo avisa a cada um de nós, é que nós precisamos remir o tempo, pois isso é demonstração de sabedoria de nossa parte. Conta uma ilustração que havia um homem que pregou um cartaz, espalhou esse cartaz pelas cidades, fixando nos lugares públicos, onde ele dizia: oferece-se recompensa por 2 horas perdidas. No último domingo, entre o período de 12:00 e 18 horas, eu perdi 2 preciosas horas da minha vida. Ofereço recompensa de R$1 milhão para quem as encontrar e as restituir. A proposta daquele cartaz, meus irmãos, era fazer as pessoas refletirem. A mesma proposta que Paulo traz aos nossos corações nessa noite.
pois nós bem sabemos que aquele cartaz não teria como produzir resultado, pois aquelas 2 horas perdidas jamais poderiam ser recuperadas. Logo, ninguém poderia, na verdade, resgatar aquela recompensa. E eu quero que os irmãos reflitam comigo que a falta de prudência é o meio em que nós temos vivido e, por vezes, nós temos acompanhado essa falta de prudência, vivido de forma nécia, com um tempo que, na verdade, não nos pertence. Você sabia disso? O tempo de vida que Deus lhe concedeu, Ele lhe concedeu para a glória dele. E o que nós fazemos com esse tempo de vida que Deus nos concede, meus amados irmãos, deve glorificar o nome do Senhor. Deve exaltar o nome do poderoso Deus. Deve apontar para o céu, tornando-nos assim pessoas que vivem de modo sábio. E como nós temos perdido tempo, meus amados irmãos. Na história da humanidade, nunca antes, até o advento da invenção e da popularização do smartphone, nunca se viu uma geração humana como a nossa perder e desperdiçar tanto tempo. Nem mesmo a televisão, nem mesmo o cinema foram capazes de fazer a raça humana viver de modo tão nécio. Sem entender a necessidade que nós temos de salvar o nosso tempo, de remir o nosso tempo, de fazer algo útil com o nosso tempo. Algo que seja resultado de uma vida de comunhão com Deus. E eu não estou dizendo para nenhum dos irmãos que vocês não devem, por exemplo, fazer o seu próprio alimento, cozinhar o seu próprio alimento. Eu não estou dizendo com isso que os irmãos não devem, por exemplo, frequentar uma academia, que não devem ir à escola. Mas eu estou dizendo que é preciso observar o que fazemos do nosso tempo. Ele é precioso, ele é irrecuperável e ele pertence a Deus. Meus amados irmãos, Paulo vai prosseguir dizendo, volte os seus olhos aí comigo para o verso número 16, onde ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ninguém duvida disso. Os dias que nós temos vivido, meus irmãos, são maus. Eu contava hoje pela manhã aos alunos da classe de jovens um fato acontecido esta semana, de um casal que ia pelas calçadas da cidade, passeando. E então, 2 assaltantes abordaram os dois, tomaram ali o celular da mulher. Quiseram tomar também o celular do homem, mas o homem já estava com a sua razão completamente alterada pelo álcool. E, inclusive, ele trazia em suas mãos um copinho de cachaça. E ele então enfrenta aquele assaltante, e o assaltante lhe deu um tiro na cabeça e ele morreu ali mesmo no local. E a mulher entrou em desespero. E eles experimentaram ali essa verdade bíblica, da necessidade que nós temos de trabalhar o nosso tempo para a glória de Deus, porque os dias são maus. E as pessoas estão desesperadas, querendo voltar para o jardim do Éden. Querendo novamente gozar a presença de Deus, mas elas não percebem isso. Elas não compreendem esta verdade. As pessoas estão angustiadas, meus irmãos, buscando nas drogas, buscando no álcool, buscando no sexo, buscando nas festas. E o que elas querem, na verdade, é ter aquela paz com Deus. Mas elas não sabem disso.
E é preciso então que nós possamos viver de uma maneira, meus irmãos, a salvar, a recuperar o nosso tempo, tendo sempre comunhão com Deus, para que nós possamos ser essa luz que ilumina e que aponta qual o caminho e que desperta nas pessoas o desejo de virem a esse Deus para encontrarem a mesma paz que eu e você encontramos um dia. Nós temos, meus irmãos, o maior tesouro da face dessa terra, que é Jesus Cristo. E uma vez que nós alcançamos pela misericórdia divina a comunhão com Deus restaurada, nós não podemos viver, meus irmãos, a desperdiçar o nosso tempo. Paulo fala de seu próprio exemplo quando ele diz: olha, eu não vou me casar, porque se eu me casar eu vou cuidar das coisas da família, eu vou cuidar das coisas da esposa, das coisas do lar. E eu prefiro e opto por me dedicar, disse Paulo, ao ministério. E ele fez isso até o fim de sua vida. Não que esteja errado, meus irmãos, qualquer de nós nos casarmos. Eu sou casado, muito bem casado, graças a Deus. Mas, meus irmãos, é urgente nós observarmos que não dá. Preste bastante atenção nisso. Não dá para nós gastarmos um dia inteiro, como talvez seja o plano de alguns aqui para o dia de amanhã, um feriado. Não dá para nós gastarmos um dia inteiro dormindo, não dá. Não dá para nós gastarmos um dia inteiro no celular. É preciso que nós encontremos, meus irmãos, aquele tempo que queremos salvar e que queremos dedicar a um momento de comunhão com Deus, um momento de buscar a presença de Deus, um momento de conhecer a Deus para que andemos em sabedoria. Eu sei que a luta é grande. Porque ainda que alguns de nós não reconheçamos, o fato é que isso já se tornou uma doença. E muitos de nós já não conseguem, principalmente as gerações mais novas, não conseguem mais viver um dia sem um celular. Isso é tão verdade, meus irmãos, que uma das formas eficientes de castigar, por exemplo, um filho, uma criança, é tomar o celular. Meus amados irmãos, Paulo nos alerta para a necessidade de nós entendermos que os dias não estão para brincadeira mais e que é necessário nós urgentemente voltarmos os nossos olhos para a graça divina, buscando sempre a presença de Deus, sempre que oportuno e sempre criando tempo para isso. Paulo vai falar, meus irmãos, a respeito. Aí no verso de número 17 ainda, na parte B. É insensatez, meus amados irmãos, e aí Paulo diz: não compreender a vontade do Senhor. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Primeiro a gente salva o tempo. E a gente salva o tempo compreendendo a vontade de Deus. É conhecer. É prosseguir em conhecer. É observar que as pessoas lá fora não encontraram aquilo que nós já encontramos. Uma vez alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, remidos, transformados, renovados, tendo passado pelo novo nascimento. Precisamos viver de modo apropriado a todo esse processo pelo qual passamos e ainda estamos passando. Não é tempo, meus irmãos, de, por exemplo, nós vivermos a busca das coisas materiais simplesmente. Não é tempo, meus irmãos, como diz em Mateus 24, 21,
Não é tempo de nós observarmos, como diz lá nas palavras do texto, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não é tempo de nós andarmos desapercebidos da volta de Jesus. Viver a nossa vida dissolutamente, gastando o nosso tempo como se ele fosse nosso, fazendo o atendimento de todos os nossos desejos, buscando a nossa própria vontade, fazendo aquilo que nos apraz, aquilo que nos agrada, esquecendo-nos muitas vezes de atentar para conhecer qual é a vontade de Deus. Você já se fez essa pergunta? Você amanhece num belo dia e ao abrir os seus olhos, antes mesmo de se levantar, você ergue a sua voz em oração a Deus e diz assim: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida hoje? O que o Senhor deseja de mim hoje? Não é tempo, meus irmãos, de não buscarmos fazer o bem, como diz em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E em 1 Timóteo 4:1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Não é tempo de nós enfraquecermos na fé. Não é tempo de nós abrirmos mão de buscar a santa e bendita presença de Deus. É preciso que aproveitemos o tempo, conhecendo e provando a vontade de Deus. E uma coisa muito especial que você deve refletir a respeito disso é que o que é provar? Por exemplo, as mulheres quando compram uma roupa, o que elas fazem antes de levar aquela roupa para casa? Experimentam, né? Deixa eu ver como fica em mim. No manequim parece tudo muito lindo. Mas as irmãs hão de concordar comigo que nem toda roupa que você vê e acha lindo lá no manequim, você leva para casa. É verdade ou não é? Quando nós vemos uma comida que nos parece saborosa e nós provamos dela, nem sempre nós atestamos que de fato ela era saborosa. É assim ou não é? Às vezes o prato está lindo, maravilhoso, mas quando você vai lá e prova, você vê que não era essa coisa toda. O provar, meus irmãos, que Paulo está nos chamando é nessa mesma natureza. Porque quando nós experimentamos de Deus, nós provamos de Deus, nós estamos ali, compartilhamos o nosso tempo, remido, salvo com Deus, nós percebemos que é de fato maravilhoso, que é de fato delicioso, que é de fato inesquecível, que é de fato algo sublime e maravilhoso demais. A cada vez que nós experimentarmos e provarmos desse Deus, nós não conseguiremos mais, meus irmãos, abrir mão disso e vamos querer mais e mais. Mas é preciso provar. Porque quando nós não provamos, nós não experimentamos esta companhia, nós não experimentamos essa presença de Deus e nós não buscamos experimentá-la, você vai ficar igual Jó. Lá no início, antes da sua prova, dizendo apenas: eu conheço Deus, mas eu conheço apenas de ouvir. Meus irmãos, que triste coisa é
para o cristão, quando ele não tem condições de falar a respeito da sua vivência e da sua experiência com Deus. Como é vazio, como é banal a vida com Deus quando nós não temos experiência com Deus. E nós não provamos, não desfrutamos de fato da companhia de Deus. Mas o contrário, como é delicioso, isso alegra os nossos corações quando você tem muito a contar a respeito do que Deus tem feito em sua vida. Quando você tem experiência de oração para contar. Quando você tem experiência de busca pelo conhecimento de Deus através do exame, do estudo e da dedicação à sua palavra. Como é maravilhoso quando você tem o prazer de dizer, olha, eu passei por uma situação assim, assim, e eu busquei a presença de Deus, e eu clamei a Deus e Ele me atendeu. Como é maravilhoso. Mas o importante dessas experiências, o importante de estar tendo esse contato com o divino, não é algo apenas para que você tenha o que contar como alguém que fala de um passado muito distante. É preciso que essas experiências sejam novas. Sejam renovadas todos os dias. Sejam revigoradas a cada manhã. Pois que aproveita ao cristão falar, não, uma vez, há 20 anos atrás, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. É preciso contar do hoje, meus irmãos. É preciso que você tenha condições de dizer ao seu ouvinte, olha, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus hoje. Conte-me como foi, não. Eu busquei a presença do Senhor, eu me dobrei diante de Deus em oração e eu senti que Deus estava ali comigo. Eu senti que o Deus estava ouvindo as minhas orações, ouvia a minha voz, eu pude sentir a sua presença ali comigo, e isso foi muito real. Nós não podemos, de maneira alguma, viver pelas experiências alheias. Quero dizer para você que vida com Deus é individual. Ser sábio diante de Deus é uma proposta individual. É um ponto de decisão, é particular. E Paulo, sabedor disso, ele diz, olha, não se torne insensato. Procure compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida e viva em busca desse propósito para que você seja sábio aos olhos, inclusive, do próprio Deus. Lembre-se, não faça pouco caso do tempo que o Senhor permite que você viva, pois de todo esse tempo nós prestaremos conta. E possamos acordar e entender que o nosso tempo tem que glorificar a Deus. Tem que ser usado para a glória de Deus. Assentados como os irmãos estão, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Santíssimo e eterno Pai, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos oriente, direcione os nossos corações para que possamos, ó Deus, viver de modo digno da vocação para a qual o Senhor nos chamou. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar o tempo sendo orientados e direcionados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a que possamos gastar tempo em oração. Para que possamos gastar tempo em te conhecer, conhecer a tua vontade, conhecer a tua verdade, conhecer, ó Deus, o caminho de salvação que o Senhor deixou para cada um de nós. Abençoe-nos, ó Deus, a cada um
de uma maneira individual, para que tomemos decisão por remir, por salvar, ó Deus, o tempo que o Senhor nos concede de vida na face dessa terra. Se nós temos vivido, ó Deus, de uma maneira nécia, sem perceber que os dias são maus, sem perceber, ó Deus, a necessidade que nós mesmos temos de buscar a Tua presença e de ter intimidade, ó Deus, real, viva contigo. Nos perdoe, ó Pai. Nos perdoe pelo desperdício de nosso tempo, dos nossos dias. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos equilibrados, a sabermos, ó Deus, dividir e dar as devidas prioridades às questões do alto. Abençoe, ó Deus, a cada irmão para que desse momento em diante tenha o seu coração, ó Deus, transformado de tal sorte, ó Pai, que a segunda-feira não seja apenas mais uma segunda-feira, mas seja um dia, ó Deus, diferente dos demais até aqui. Um dia, ó Deus, que nós tenhamos sede de buscar a Tua presença. E que isso se repita, ó Pai, na terça. Se repita na quarta. Se repita até os fins dos nossos dias, ó Pai. O Senhor sabe qual o propósito que tens para cada um de nós. E te pedimos que o Senhor possa realizá-lo. Toma-nos pelas mãos. Conduze-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade. Dispõe do nosso viver para a glória ao Teu nome. E nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais. É em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém, Senhor Jesus.